Glória a Deus, amém, igreja? Queridos, se no momento em que nós saímos de casa e nos reunimos nesse lugar, nós não conseguimos orar, nós temos que nos preocupar muito, ficarmos muito preocupados, porque a cada dia que passa, a palavra do Senhor está se cumprindo, o amor de muitos estão se esfriando, e nós temos visto pessoas perderem para si mesma. Nós não temos um inimigo que está nos afrontando diariamente. O maior inimigo somos nós mesmos. A nossa preguiça espiritual, a nossa nostalgia. Nós estamos vivendo o sonho americano: a casa grande, o melhor carro, o melhor emprego. Nós estamos vivendo o sonho americano de ter um país com segurança e estabilidade. Enquanto nós vivemos a hipocrisia desse sonho, nós vemos então o diabo ficar tranquilo e sossegado, porque milhões de pessoas estão indo ao inferno, achando que estão indo aos céus. Queridos, se você não consegue se concentrar em Deus agora, nesse momento, nessas 2 horas que você tirou para estar diante de Deus, você não consegue fazer isso em casa e em nenhum outro momento da sua vida. Então a minha preocupação é essa, e eu faço aqui então um desafio: se você quer ter esse momento de comunhão, quer aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre o momento de relacionamento com Deus, me procura. Nós vamos estudar a palavra junto, nós vamos orar junto, para você aprender a ter esse hábito. Porque o que mata a vida de um homem e de uma mulher espiritualmente chama-se a nostalgia, preguiça. Então, do jeito que nós estamos no nosso dia a dia, nós cultuamos a Deus coletivamente, parados, quietos, sem palavras para Deus, muitos com vergonha de Deus, e nós acabamos, queridos, perdendo uma grande oportunidade de desfrutarmos do Senhor. O meu desejo era estar aqui trazendo uma palavra de empolgação para o ano de 2018, trazer uma palavra de esperança para todos vocês. Olha, o ano de 2018 vai ser uma bênção, as suas lágrimas vão ser todas enxugadas, as portas serão abertas, o mar vai se abrir, você vai andar sobre as águas. Mas, queridos, isso é apenas oratória e não uma verdade. Porque se o mar se abriu, foi porque Moisés tinha relacionamento com Deus e vida de oração. Se Jesus andou sobre as águas, é porque ele andava com Deus, ele vivia em oração com Deus, ele era filho de Deus e se relacionava com Deus. Se os céus se cerrou e não houve chuvas, foi porque Elias era um homem de oração. Então não adianta nós aqui prometermos um ano farto, um ano de felicidade, um ano cheio de alegria e de paz, se nós não temos uma vida de oração, se nós não buscamos Deus em um relacionamento pessoal. Eu não falo, queridos, aquele momento de oração aqui na igreja. Todas as quinta-feiras nós temos um momento, as pessoas se ajoelham e oram pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Aqui no culto de domingo eu sempre falo que o mais importante do culto é o início, é a oração inicial, não o louvor e não a palavra. A palavra, tem pessoas que esquecem a palavra com uma semana, o que foi pregado domingo passado. O louvor são canções decoradas e não vividas, mas o momento de oração é sementes plantadas. Se nós não temos o compromisso de chegar pontualmente para estarmos com Deus em oração, como que vocês querem que Deus tenha compromisso quando você clamar a Ele? O tema da nossa mensagem será: Senhor, ensina-nos
a orar. Na primeira leitura, no início do culto, nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, verso de número 1. Um dia Jesus estava orando em um certo lugar. Às vezes era um lugar separado, onde Jesus se retirava para ter momentos com o Pai em oração. E um certo discípulo aproximou-se de Jesus e lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Nós aprendemos, queridos, nesse mesmo verso do capítulo 11 de Lucas, no versículo 10 e 11, que Jesus diz: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Nós vemos 3 palavras aqui, no verbo, buscai, pedi, buscai e batei. Ação. Você precisa ter ação para com Deus. Nós sabemos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, pois Ele é soberano de todas as coisas. E a proposta do Evangelho nessa noite: ação, pedi, batei e buscai. E um dos discípulos, vendo esse ritmo de vida de Jesus, o cotidiano de Jesus, que era ensinar-lhes sobre o reino, que era pregar sobre as boas novas do reino de Deus, curar os enfermos, fazer milagres, anunciar ao Pai a chegada do reino. Ele tinha então, nessa rotina do seu dia a dia, momentos de oração. Então um dos discípulos chega a Jesus e pede: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. João ensinou os seus discípulos, e naquela época todo rabi, ele ensinava os seus discípulos uma oração. Olha só a vontade desse discípulo, ele chega diante do Senhor e ele pede para que o Senhor o ensine a orar. Ele não pediu para o Senhor ensinar a expulsar um demônio, ele não pediu para o Senhor ensiná-lo a fazer um milagre, mas ele pediu: Senhor, ensina-nos a orar, a ter comunhão com o Pai, a conversar com o Pai. É interessante que Jesus ensina-lhe um modelo de oração, modelo, não para se repetir essas palavras, mas um modelo de oração. E ele continua então com uma parábola, mostrando o caráter do Pai e como nós devemos nos comportar. O nosso objetivo é que você seja capaz de saber compreender o verdadeiro significado da oração. Nós queremos, durante todos esses dias, ensiná-los a compreender essa importância da oração. Sentir, desejar comunhão com o Senhor por meio da oração. Você tem que sentir esse desejo de ter a comunhão com o Senhor. E agir. Precisamos agir. Orar de acordo com o exemplo dado por Jesus. Como Ele nos ensinou, a oração para Jesus era o recurso para fazer sua humanidade aquietar-se, a fim de ouvir e falar com seu Pai. O momento de oração de Jesus não era apenas um momento para pedir algo ao Pai Celestial, mas é porque Jesus também era humano. Ele estava como homem, ele tinha as mesmas paixões minha e tua, os mesmos desejos. Jesus sentiu fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus chorou
perante o túmulo de Lázaro, Jesus expressou uma ira quando ele chegou no templo e viu as pessoas então comercializando no templo do Senhor. Na casa de oração era comércio, ira, fome, choro, sentimento humano, necessidades humanas. Ele era homem. Como homem, ele precisava aquietar-se a sua alma diante do Pai, para ouvir as ordens do Pai. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, ele fez uma breve oração. Ele disse: Pai, agradeço-te, porque já tendes me ouvido. A respeito da ressurreição de Lázaro, já tinha havido um diálogo antes, e Deus já tinha dado a ordem da ressurreição de Lázaro. A ação, o milagre, só acontece depois de muito tempo de oração. Não é assim: Senhor, ora por mim, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Não, queridos, os milagres de Jesus só eram concretizados porque antes ele tinha diálogo com o Pai, e eles traçavam um plano, e tudo era feito de acordo com a vontade do Pai. A oração é um estado consciente em que a alma humana pode, através de Cristo, entrar num ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. Temos condições tanto de falar com Ele, como de ouvi-lo. A oração, queridos, não é aquele momento rápido, que você entra em oração, se ajoelha, começa a orar, aí você lembra que você tem que ir ao cartório, que você tem que passar roupa, que você tem que fazer uma coisa, você fica desesperado: meu Deus, eu tenho que fazer isso. A oração não é esse momento que você vai lá e se ajoelha 3, 4 minutos: Senhor, me abençoa porque eu estou indo em tal lugar, não deixa nada acontecer, em nome de Jesus, amém. Não, isso não é oração, isso é um pedido a Deus. Oração é relacionamento, é um momento em que você, em um estado consciente, você acalma a sua alma em Cristo, você se tranquiliza em Cristo. A oração, ela não pode ser rápida. Você pode fazer momentos de orações de 5 minutos durante o dia, mas você tem que aquietar-se diante do Senhor pelo menos uma vez por semana. Se aquietar, entrar no quarto e ficar tranquilo, desligar o celular, fechar a porta. Se você tem um som, se no seu celular tem um sonzinho, coloque o som, aquieta a sua alma, aquieta o teu espírito. Toda essa ansiedade do dia a dia, as pessoas estão morrendo de estresse. Estresse é causado por ansiedade. Ansiedade é você sofrer antecipado por aquilo que ainda nem aconteceu. Você fica com medo de não pagar as contas, você fica com medo das coisas não dar certo, você fica ali naquela ansiedade que parece que meus filhos vão se dar mal, o que está acontecendo com minha família, e você sofre tanto que você não vive o dia de hoje. A ansiedade tem que ser colocada diante de Deus. Coloque diante de Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Como nós apresentamos a Deus as nossas ansiedades? Diante dele, se aquietando. Aquieta-se diante de Deus, entra no quarto, suspira, coloca o som, deixa a música entrar no seu coração, vai clamando pelo Espírito Santo, vai chamando pelo Espírito Santo. Você vai lembrar de alguém, começa a interceder por aquela pessoa, ora pelaquela pessoa. Se der vontade de chorar, você chora. Se você estiver com raiva, derrama a sua raiva diante do Senhor. Para um pouco, ouça a voz do Espírito, porque o Espírito fala no teu coração, o Espírito fala através da palavra, o Espírito fala através de uma canção que você está ouvindo. Você vai sentir quando Deus está falando realmente com você. É isso que Ele quer, nos tranquilizar, dizer: eu estou aqui. Mas nós estamos tão atarefados
correndo, preocupados com tantas coisas, que esquecemos da presença do Senhor. E aí chega um momento que nós precisamos dele desesperadamente, então nós recorremos à oração do pastor, nós recorremos à oração do círculo de oração, nós vamos na Bíblia, lemos ali correndo, querendo uma porta, para que uma porta se abra. Meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor vai dizer: muito tempo estou com vocês, nunca vos abandonei. Jesus ensinou os seus discípulos a entender algumas lições preciosas, quando ele ensinou sobre esse modelo de oração, e nós vamos ver algumas delas. Primeiro, a necessidade de um envolvimento pessoal com o Pai Celestial. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Pai. Relacionamento é conversas, brincadeiras, é você viver o dia a dia com uma pessoa. É diferente daquele filho que não mora com os pais, às vezes é de pai separado, e ele vai uma vez no mês, bença pai, Deus te abençoe, pronto, fica ali um dia, fica 2 dias e vai embora. Não tem aquele relacionamento, não sabe do dia a dia, não sabe do cotidiano. Filhos que ligam para o pai: eu preciso disso, preciso daquilo. Pede o pai, pede o pai, pede o pai. E pronto. Mas o Senhor está chamando para relacionamento. Quando o pai sai com o filho para jogar bola: hoje é contigo, eu vou tirar contigo. Vamos jogar futebol. Você gosta de videogame? Vamos jogar videogame, vamos pescar. Sai com a menina, vamos passear. Relacionamento, conversar os dois. O que você tem? Qual é a sua dificuldade? Está sofrendo bullying na escola? Qual é o teu apelido? O papai também teve muito apelido quando criança. O papai está passando um momento difícil. Compartilha com seus filhos. Relacionamento, conversa, diálogo. Você ouve, você fala, vocês se abraçam, vocês choram, vocês riem juntos. Isso é o que Jesus estava ensinando aos discípulos, essa necessidade de ter um relacionamento com o Pai. Ele disse, no capítulo 11, versículo 2 a 4 de Lucas: e disse-lhe Jesus: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas nos livra do mal. Jesus ensina dessa forma. O que nós aprendemos com esse modelo de oração? Primeiro, a oração começa com o Pai. A oração requer que elevamos os nossos pensamentos para o lugar da sua habitação em espírito e em verdade. A oração começa dizendo: Pai nosso, e não Pai meu, mas Pai nosso. Quando Jesus ensina esse modelo de oração, Ele está nos ensinando que esse mesmo Pai que está lá é o mesmo Pai daquela pessoa que você odeia. Ele não é só seu Pai. Ele não vai ouvir sua oração para aquela outra pessoa se dar mal, porque você se acha mais santo do que os outros. O Pai é nosso. Ele é compartilhado com os outros. Pai nosso, que estais nos céus. O Senhor nos ensina que na oração você tem que deixar o seu momento terreno e espiritualmente partir para o lugar da sua habitação. Momento de oração, queridos, não é praticamente você viver aqui na terra, é como se você estivesse experimentando Deus nos céus. Pai nosso que estais nos céus, que estais lá. A oração é a nível celestial. Presta atenção, todas as vezes que você está orando, espiritualmente você está a nível de regiões celestiais. Você não está a nível de terra, você está a nível de regiões celestiais.
Paulo, ele diz: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, em cima. Então, todas as vezes que você estiver orando, por isso que eu falo, fecha a porta na hora da oração. Ninguém vai ficar entrando e saindo da igreja, porque é momento em que nós estamos concentrados com Deus. O lugar se tornou santo, no momento da oração. Nós estamos em um nível espiritual acima, nós estamos elevados, nós estamos na habitação de Deus. Nós estamos falando com o Pai que é nosso, que está nos céus. Esse é o nosso nível quando nós oramos. Por isso a oração é muito importante para a vida do homem e da mulher cristã. Muito. O cristão que não tem vida de oração, ele tem que duvidar da sua salvação. Porque o que é que nós vamos fazer no céu? Viver um relacionamento com Deus. Se eu não tenho um relacionamento com Deus na terra, como que eu vou ter no céu? O que é que eu gosto na terra? Das coisas que Deus não gosta. E aonde eu vou encontrar as coisas que Deus não gosta? No inferno. Então o inferno é o meu lugar. Agora eu pergunto para vocês: a minha carne deseja as coisas de Deus? Não. Por isso Paulo diz que há uma briga entre o nosso espírito e o nosso corpo, a nossa carne. Há uma briga. Um querendo fazer a vontade da carne, a outra a vontade do espírito. Então há uma luta. E só vence quem se alimenta melhor, quem treina melhor. Se nós alimentamos a carne mais, a carne vencerá. Se nós alimentamos mais o espírito vencerá. Se nós treinarmos o espírito vencerá. Mas se nós treinarmos a carne, nós seremos dominados pela carne. A oração se torna um convívio com o Senhor. Então temos que confessar que seu nome é santo. A santidade de Deus agora se envolve nesse meio. Santificado seja o teu nome, o nome que é sobre todos os nomes, o nome que governa, o nome a ser temido. As nações se dobrarão diante do nome do Senhor. Santificado é o teu nome, separado é o teu nome. Agora você saiu da terra, você está nas regiões celestiais com o Pai, sabendo que Ele é nosso, Ele só não é teu. Você tem que lembrar dos outros na sua oração também. E agora você está diante da santidade, o seu nome que é santo, que é separado, que é puro, que é limpo. Então você está a nível de santidade também, querido. A única forma que um homem se torna santo é quando ele está de joelho dobrado diante do Senhor. Não é pregando, não é cantando, não é distribuindo folheto, não é dando cesta básica, não é fazendo uma oferta voluntária, não. Isso são práticas do Evangelho. A única forma que o homem se torna santo é de joelho, porque o lugar que ele está se torna santo, ele se eleva nas regiões celestiais e ele fala ao nome que é santo. O Senhor nos ensinou isso. Não é para você repetir: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É para você viver o que Ele ensinou, que a oração é momento de santidade. Amém, queridos? Seu nome faz parte da sua própria identidade. Isto é, sua glória, sua santidade, sua soberania, sua misericórdia, sua justiça. A identidade de Deus agora está escancarada diante de nós. É o seu nome que zela pela sua santidade. O Senhor nos ensina isso. A oração revela submissão à vontade de Deus. O Senhor nos ensina que além desse primeiro estágio de nós entrarmos na oração, Ele ensina que nós temos que viver a submissão da vontade de Deus. Jesus ensina sobre a necessidade de reconhecer o seu reino e desejar seu estabelecimento em nós. Ele disse: venha a nós o teu reino. Você sabe o que é que você está falando quando você ora assim?
Você está dizendo: Senhor, vem e governa a minha vida. Governa, Senhor, a minha vida. Sabe como é que o Senhor governa a vida de um homem? Vamos dar o exemplo de um profeta chamado Balaão. Ele era um homem que profetizava, e um rei, temendo Israel, pagou para esse profeta amaldiçoar o povo de Deus. E o profeta foi então para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus disse: não amaldiçoa esse povo. O profeta voltou e falou: ó rei, não tem jeito, eu não posso amaldiçoar o povo. O rei dobrou a oferta. Então Balaão ficou assim, balançado, porque Deus já tinha falado: não amaldiçoa o povo. Mas ele estava pensando em quê? Na oferta que foi generosa. Vou mais uma vez diante do Senhor. O Senhor disse: não amaldiçoa esse povo. Então o rei fez uma proposta quase irrecusável para o profeta. E o profeta então pegou a sua jumenta e ele foi para um lugar estratégico, onde ele ia olhar para todo o povo de Deus, estender as suas mãos e amaldiçoar o povo. Mas no meio do caminho, o Senhor coloca o seu anjo com uma espada de fogo, ao ponto da própria jumenta falar com Balaão. Depois que a jumenta fala com Balaão, ele vê então o anjo de Deus com a espada na mão, pronto para exterminar com a vida de Balaão. Era um profeta que estava se desviando por causa do dinheiro, mas é guiado segundo a vontade do Senhor, e o Senhor não deixa acontecer. Mesmo que preciso for um anjo aparecer e exterminar isso, o Senhor faz. Por isso, quando o Senhor disse: venha o teu reino sobre nós, que o Senhor reine sobre a minha vida, Ele vai reinar. E as coisas erradas que nós estamos fazendo, o Senhor vai podar, e as coisas não vai dar mais certo, porque Ele vai governar nossas vidas. Um chegou e disse: Senhor, aonde está o reino dos céus? O Senhor disse: o reino dos céus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É interior. Respondendo a outro, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. É dentro de vós. É o domínio do Espírito Santo na nossa vida. Sabe o que a oração faz? A oração traz o domínio sobre nós. A oração traz o governo de Deus sobre nós. Ele governa nossas vidas. Agora, querido, deixa eu falar para você. Os nossos planos terrenos, eles podem ser frustrados quando o Senhor governa. Mas você vai viver uma paz de espírito. Você vai viver uma alegria do Espírito Santo que nenhum milionário desse mundo encontra. Você vai ter uma tranquilidade de vida, dormir e acordar em paz, que nenhum homem, por mais realizado que esteja nessa vida, encontra, porque você é governado pelo Senhor. E sabendo que, se você for diagnosticado com câncer, você vai se alegrar, porque você vai morrer e vai se encontrar com o Pai Celestial que governa a sua vida. Você não vai ficar desesperado. O Senhor já governa. Se Ele está governando, aconteceu isso, é porque Ele quer ter um encontro contigo. A oração é capaz de fazer nós nos alegrarmos com coisas absurdas que o mundo não se alegra. Por isso o Senhor nos ensina sobre a oração. Jesus nos ensinou a submeter-nos inteiramente à vontade de Deus, como Jesus fez em sua relação com o Pai. A vontade do Pai era soberana sobre as ações de Jesus. Assim também, sobre as nossas ações, a vontade de Deus vai ser soberana. Ele nos ensina: a oração registra petição pelo nosso sustento. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Principalmente para aqueles que têm uma estabilidade financeira, um concurso, já está bem financeiramente. Porque às vezes não se preocupa de orar pelo sustento, pelo pão nosso.
Sabe por que o Senhor diz assim, olha, o pão nosso nos dai hoje, porque todos os dias nós precisamos de alimento, então todos os dias nós teríamos um motivo de estar diante de Deus. Mas às vezes quando há uma estabilidade na empresa, às vezes quando há uma estabilidade financeira, há um emprego ali sustentável, ali estável, nós não nos preocupamos muito com a oração. Nós nos preocupamos em momento de falência ou no momento em que nós estamos doentes. Viver nessa dependência do Pai. Hoje eu vou abrir minha empresa, trago o pão nosso de cada dia. Hoje eu vou sair de casa para o meu serviço, eu vou buscar o pão para os meus filhos. Abençoe, meu Pai, me sustenta em nome de Jesus. Me dê o sustento, me abençoe, é o que eu te peço. Orar como Jesus ensinou, é confiar na oração. Pois nessa comunhão encontramos um estado de espírito que nos leva a descansar das inquietações da vida. Amém, queridos? Só nesse estágio de oração. A oração inclui confissões de pecado. Querido, se você não for a Deus em oração, para confessar seus pecados, você está perdido. Jesus nos ensina que devemos confessar nossos pecados. Jesus nos ensina a crermos no amor que o Pai tem em nos perdoar. Jesus nos ensina que a confissão deve gerar uma atitude em relação às outras pessoas. Assim como fomos perdoados, devemos perdoar também os nossos devedores. Jesus nos ensina que na oração, além de você estar numa região celestial, na presença do Pai, o lugar santo, você depender dele no sustento cotidiano. Você confessa as suas falhas, os seus pecados, e ao mesmo tempo você tem a consciência que você deve perdoar aquelas pessoas que te ofendem ou que te ofenderam. A oração muda as nossas vidas. A oração orienta que peçamos pela proteção divina contra tentações. As tentações é diária. O diabo vai jogar a tentação direto na tua vida. Ele sabe da tua fraqueza, ele sabe da minha fraqueza. E Jesus ensina a buscar no Pai, a proteção contra as tentações. Tentações vêm. Todos nós somos fracos. Enquanto você estiver vivo nessa terra, com 90, 100 anos, você vai ter fraqueza de carne. E Jesus disse, olha, orem, peça, Pai, me livra da tentação. Me livra da tentação que vai vir hoje, amanhã. Até nisso nós dependemos de Deus. A proteção divina substitui os desejos pecaminosos pela santidade de Deus. Você pode dar um glória a Deus? A oração transforma a vida do ser humano que passa a ser governado por Deus. A oração muda, transforma a vida de qualquer pessoa. Você está chateado com alguém, a oração faz você amar aquele alguém. Porque quando você se aproxima de Deus, você vê o quanto você é pecador e o destino que você vai ter sem Deus. Então você vê o Deus te amando, te abraçando, você sendo pecador. Você olha para outra pessoa que te causou mal, você passa a ter amor por aquela pessoa e a orar pelaquela pessoa para que ela sinta o amor de Deus também e sinta o mesmo que você está sentindo. Isso só a oração é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Palavra de pregação, cântico e outra coisa não faz. Só a oração. O que muda a vida de um ser humano chama-se oração. Segundo, nós aprendemos o valor da persistência diante do Pai. Olha o que ele nos ensinou seguindo, então, a narrativa de Lucas capítulo 11, agora do verso 5 ao verso 8. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe.
Se ele respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar-me para tos dar. Aí o que Deus diz? Mesmo se a resposta do seu amigo for essa, Jesus disse: digo-vos que ainda que não se levante a dá-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. E lhes darás tudo o que houver mister. Tudo o que você precisar. Terminou o modelo de oração. Jesus continua falando o que é oração. Ele disse: olha, naquela época as casas eram muito próximas e a base da alimentação era o pão. Então quando as mulheres assavam o pão, ou quando elas iam buscar no forno comunitário, os vizinhos sabiam que naquela casa tinha pão, ou pelo cheiro, ou porque viam as mulheres buscando. E Jesus usa então esse pano de fundo, porque todos os judeus eles tinham essa prática de hospedar bem um visitante, um viajante. Para eles era uma honra dar-lhe água para lavar os pés, uma boa refeição e um lugar para repousar. Eles se achavam indignos se eles não tivessem condições de hospedar alguém. Então Jesus usa esse pano de fundo. Um homem que sabia que o vizinho tinha pão e que o vizinho era seu amigo. Um viajante que chegou à meia-noite, pegou-lhe de surpresa e ele não tinha pão na sua casa. Ele vai até o vizinho e bate na porta e disse: me empresta 3 pães. Um amigo meu chegou, me empresta 3 pães. E o outro responde de dentro: que é isso, rapaz? Isso é hora de bater na minha porta, a porta está fechada, eu estou dormindo, os meninos estão tudo na cama. Como que eu vou levantar para te dar pão? Aí Jesus responde: olha, se ele não te responder porque ele é teu amigo, a atitude de amigo de se levantar, todavia ele vai te responder, porque você tem que continuar batendo e importunando a vida dele. Bata e a porta vai se abrir. Bata e a porta vai se abrir. Jesus ensina que a oração, ela tem que ser persistente. A oração não é breve. A oração não é um momento. A oração não é um dia. A oração não é uma campanha de 3, 4 dias ou de 5 sexta-feiras. A oração é cotidiana. A oração é anual. A oração é uma vida inteira. A experiência na vida de oração deve da mesma forma proporcionar uma consciência sobre o amor de Deus por nós. Com persistência na oração adquirimos uma sabedoria espiritual que recebamos por meio do Espírito Santo. A persistência na oração deve produzir confiança quanto à manifestação da bondade do Pai Celestial para com as nossas necessidades. Ele está falando: se você oportunar, se você ficar insistindo, você vai ser atendido. Você vai ser atendido na sua oração. Mas sabe o que acontece hoje? Nós vivemos o mundo do vapt de vup, do aqui e agora. Você liga o computador, então pega o seu celular. Se ele está um pouquinho lento, é motivo de briga. Que negócio lento. Meu Deus, essa internet não presta. Queridos, são milhões de informações que precisa ser computado em questão de milésimo de segundo, e nós não temos paciência, porque nós achamos que tudo é a nossa hora, tudo é de acordo com a nossa vontade. Hoje ninguém quer mais ir a um pé de laranja, tirar a laranja com a maior dificuldade, lavar a laranja, descascar a laranja, espremer a laranja, bater no liquidificador, coar, colocar na geladeira, esperar gelar para fazer um suco. Nós vamos no comércio e compramos o suco pronto. E nós achamos que a oração é assim também. É ir na igreja, levar a camisa virada ao contrário, dar 3 nó e as coisas ficam boas.
Ou então correr em casa, pegar um copo de água, colocar em cima do rádio ou da televisão, e a oração mágica do pastor santifica, você bebe e curou. Não. A oração não é momento rápido assim não. Jesus nos chama para ter relacionamento. Antes de Ele realizar o teu pedido, Ele quer mudar o teu coração primeiro. E a oração faz isso. Ele quer a tua salvação primeiro. E é através da oração que Ele te salva. Depois Ele realiza o milagre. Terceiro, a confiança na resposta do Pai Celestial. Nós temos que ter essa confiança que o Pai vai nos responder. Ele continua finalizando essa série de esse relato sobre a oração em Lucas capítulo 11, do 9 ao 13, dizendo: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. E presta atenção à pergunta que Jesus faz: e qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Olha a pergunta de Jesus. Ou também, se lhe pediria um ovo, ele lhe daria um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí Jesus então revela o caráter do Pai agora. Ele está dizendo: os seus pais, que são ruins, que são maus, eles sabem dar boas coisas aos filhos? Se um filho lhe pede: mãe, me dá uma bolacha, me dá um biscoito, você não vai tirar uma cobra peçonhenta de dentro do armário e dar ao seu filho: toma, seu sem vergonha. Não. Se você não tem, você vai ao mercado e compra e dá para o seu filho. Jesus disse: vocês, ser humano, que são maus, que assassinam um ao outro, que mentem um para o outro, que quer ver o mal do outro, sabe dar coisas boas aos filhos? Quanto mais o Pai Celestial vai lhe dar o Espírito Santo, aquele que pede. Sabe por que o nível subiu de pedido terreno para o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que intercede nas nossas orações. É Ele que está diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. O Espírito Santo é aquele que nos consola no momento de angústia. O Espírito Santo é aquele que revela a palavra para aqueles que não conhecem. O Espírito Santo é que traz uma dimensão de vida nova e renova o nosso ser. Por isso ele diz: aquele que bate, aquele que busca, aquele que está em perseverança ali, além das coisas necessárias, o Pai vai dar o Espírito Santo para orientar e mudar a sua vida. Jesus estava falando e explicando a seus discípulos a preocupação por uma mudança radical de vida, e isso se dá por meio da oração. Queridos, finalizando, Jesus quis ensinar aos discípulos a necessidade de conhecer o amor de Deus, que é fruto do caráter da bondade do Senhor. Jesus nos ensina que na oração recebemos algo primordial: a presença do Espírito Santo. Mais importante do que o carro que você pediu, do que a cura que você pediu, você recebeu a presença do Espírito Santo. Você experimentou um ser santo, puro dentro de você. A oração nos leva para esse estágio, querido. Não negligencie a oração. Não passe um dia sem orar, não passe um dia sem ir ao Senhor em oração. Não perca esse tempo valioso da oração por outra coisa. Não troque por outra coisa, não troque. Em nome de Jesus. Porque você vai experimentar algo muito grande. Eu estava fazendo uma reflexão da minha vida. Desde o dia que eu me converti, eu falei: nossa, eu preciso mudar em muitas coisas. Mas teve muitas coisas que Deus mudou o meu caráter, o meu coração. Muitas coisas. E eu agradeci a Deus pelo dom do Espírito que muda o ser humano. Não é eu, querido.
não é minha força, não é minha vontade, é o Espírito Santo dentro de mim que me muda. Não é a tua força, não é o teu querer. Se você decidir hoje, bem que agora, dizer assim: amanhã eu não vou pecar, ao sair dessa porta você já está cometendo pecado. Não é a tua força, não é o teu querer, mas é o Espírito dentro de você, e você só consegue ele por meio da oração. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Olha Romanos 8, 26, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A presença do Espírito Santo nos orienta para conquistar boas dádivas. Essas têm origem no próprio Deus. Como diz Tiago, capítulo 1, 7. Toda boa dádiva, todo bom presente, tudo que nós temos e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu quero ouvir um glória a Deus. Agora é hora de orar de acordo com o exemplo dado por Jesus. Querido, você quer ver um ano maravilhoso para um crescimento espiritual? Começa com oração. Começa com oração. Hoje eu tenho coisas terrenas, materiais, que eu orei há 10 anos atrás para adquirir. 10 anos atrás. E assim nós temos que agir. Orar de acordo com a vontade do Pai. Fique de pé. E eu quero ver você orar. A primeira oração é essa: Senhor, ensina-me a orar. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Para o Senhor escutar em todos os céus. Mais uma vez. Para o inferno escutar.